Então, eu gostaria de chamar agora o Dr. José Miguel Parente, meu amigo. José Miguel, ele é professor de gastroenterologia da Universidade Federal do Piauí. Ele tem mestrado e doutorado em Ciências Médicas pela Unicamp, membro titular da FBG, do GDIB e da SOBED, e membro da diretoria do GDIB na gestão de 2019 e 2020. O meu amigo José Miguel vai falar sobre o que temos de dados epidemiológicos nas doenças inflamatórias intestinais do Brasil. E José Miguel é uma pessoa extremamente experiente nisso, faz pesquisa nisso. E eu estava contente em saber, que ele me disse ontem no jantar, que Teresina estava com um clima bem mais ameno e fez um friozinho essa semana, numa temperatura muito branda de 33 graus. Bom dia a todos. Muito obrigado, Dr. Marcos Heronce, meu grande amigo. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar todos os envolvidos por esse evento. De fato, doutora Marta, realmente é um pontapé fenomenal fazer essa reunião aqui, esse fórum, para pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, assim, parabéns, ABCD, todos os grupos envolvidos e que estão participando aqui, dos pacientes de todo o Brasil, do norte, sul, leste, oeste, todas as áreas do Brasil. E é muito contente ver esse auditório todo roxo mesmo. Ao GDIB, que também está ajudando, auxiliando aqui nesse evento também. E obrigado pela indicação do nosso nome aqui, doutora Marta, para a nossa participação aqui. Doutora Patrícia, a gente está há muitos anos trabalhando com doença inflamatória intestinal, desde 1999, lá na Universidade Federal do Piauí. E essa luta é uma luta constante mesmo. Mas cada vez mais a gente se emociona com esses relatos. A senhora fez uma brilhante apresentação sobre como é que é a vida real dos pacientes. Agora, a senhora imagina realmente um estado pobre como o Piauí, estados pobres como o exemplo do Piauí, mas são vários estados pobres, estados longínquos, sabe, de distâncias longínquas, como Corrente fica a 1.200 quilômetros de Teresina. E os pacientes têm que se deslocar até Teresina para fazer seu atendimento. Então, quando manda o medicamento para lá, vai pelo correio e não tem nenhuma garantia de que esteja acondicionado adequadamente. E aí o paciente não sabe se recebeu o medicamento adequado para lá. E nós atendemos pessoas no Maranhão, do sul do Pará, norte do Tocantins, até do longínquo Roraima, vai para Teresina, sabe? Então, assim, hoje nós somos mais de 800 pacientes lá no hospital universitário que a gente atende com essa história doida aí, que a senhora está falando aí. Realmente é loucura mesmo que a gente está enfrentando o tempo todo. Lá no Piauí, nós fizemos a Associação dos Pacientes de Doença de Crohn do Norte e Nordeste, a Crohn. Eu fui presidente durante 4 anos, está lá, 16 pessoas participando aqui. Tá? Foi uma luta, não é fácil. Já colocamos uma semente lá no Maranhão, não é, Alicia? Lá no Maranhão a gente levou toda a forma como a gente estruturou lá no Piauí. Foi uma luta constante, fiquei 4 anos à presidência e hoje os próprios pacientes tomam conta. Hoje não, há vários anos. Então, parabéns a vocês. E muito do que eu vou apresentar aqui é, de fato, isso aqui, sabe? O problema, a gente tem que entender o que são as doenças inflamatórias intestinais, como é que ela está se comportando no nosso país, no mundo e no nosso país. São meus conflitos de interesse. Vou falar sobre o panorama no contexto mundial, os estudos realizados no Brasil, publicados, obstáculos e desafios que nós temos como médico. Isso aqui não é para ninguém decorar isso, é só para mostrar a tendência temporal desde 1930 até 2010 em todo o mundo. Então, em todo o mundo, tanto a doença de Crohn como a retocolite ulcerativa está aumentando muito. Então, assim, isso é fato. Ninguém sabe exatamente o que está causando isso. Possivelmente, o estilo de vida ocidentalizado que a gente tem, mas é uma tendência, tanto na doença de Crohn como na retocolite ulcerativa. E esse já foi publicado mais recentemente, em 2017, mostrando que, de fato, tem uma relação direta com a industrialização, com o desenvolvimento humano. À medida que a gente teve aqui, em 1859, a primeira descrição, lógico que a retocolite ulcerativa foi descrito lá na época da Bíblia, mas aqui, a descrição mesmo, a publicação, em 1859, no início da Revolução Industrial na Inglaterra. E à medida que os países foram se industrializando, aqui em vermelho os países ricos, né, e aqui em azul os países em desenvolvimento, então a gente foi aumentando muito a incidência e a prevalência. Então vocês são pacientes, incidência, são os novos casos por ano. O que está começando, toda vez que você faz o diagnóstico, a gente chama incidência. Prevalência é tudo que acontece de doença. Todas as pessoas vivas naquele ano chama prevalência. Eu vou falar muito desses dois termos, incidência e prevalência, para vocês entendam isso.
E a partir da década de 40, no Brasil foi descrito o primeiro caso de doença de Crohn em 43, e na China em 56, depois em 59, primeiro caso de retocolite. Os países foram se industrializando, os países em desenvolvimento, e a tendência hoje, com a globalização no século XXI, é que a gente tenha, já uma vez que está estagnando aqui, chegando no platô dos países industrializados, nós vamos chegar, ao final do século XXI, no mesmo nível de incidência e prevalência dos países já industrializados. Então, está crescendo. Então, quando nós começamos na faculdade, lá na Fluminense, em 86, na residência, eu vi 2 pacientes por ano. Hoje a gente atende 3, 4 pacientes novos por mês lá no hospital da Universidade Federal do Piauí. Então, assim, é galopante mesmo a incidência e a prevalência. E aqui em vermelho estão a alta incidência realmente dos países escandinavos, norte da Europa, mas já que foi publicado em 2012 e 2011, já mostrando a baixa incidência aqui na região do Brasil. Os dados eram muito precários, realmente, inicialmente, tanto para retocolite ulcerativa como para a doença de Crohn. Em 2017, foi feita essa publicação com os dados publicados em todo o mundo. Foi uma compilação, chama-se, de todo mundo. E pela primeira vez, o Brasil entrou aqui já mostrando uma tendência a ter uma incidência maior das doenças inflamatórias, com 2 trabalhos, um de Botucatu e outro lá do Piauí, de Teresina, que nós publicamos no World Journal of Gastroenterology. Então, a gente já entrou no mapa, digamos assim. A gente não tinha nada, achava-se que a incidência e a prevalência eram baixas, mas a incidência começou a aumentar bastante. Mas você vê que sul da Ásia, lógico que são países de colonização inglesa, a incidência e a prevalência é muito elevada, mas está no sul da Europa, está indo para toda a parte asiática, já norte da África e América do Sul já aparecendo aqui como aumentando a incidência e a prevalência das doenças inflamatórias intestinal, e é essa a razão de vocês estarem aqui. No caso aqui, a prevalência, nós com esses 2 trabalhos de Botucatu e lá do Piauí, a gente está já no primeiro quartil indicando uma prevalência ainda baixa, mas com essa incidência muito elevada, os novos casos elevando, a prevalência no futuro vai ser muito grande. Isso na América Latina como um todo. Aqui no trabalho do México, por exemplo, que são na cidade do México, aqui tem todo no sudeste, no nordeste do México, já mostrando que de 1987 a 96, para 97 a 2016, aumentou 2,6 vezes os casos, a frequência anual, ou seja, a incidência da doença da retocolite ulcerativa, e aqui no nordeste do México também já gradativamente, em 5 anos, aumentando retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Quando começa a doença em um país, geralmente os países que estão começando, geralmente começa maior incidência e prevalência de retocolite ulcerativa, e com o tempo tende a inverter isso aqui. Aqui, por exemplo, em Porto Rico, está mostrando que ao longo também de vários anos, as doenças inflamatórias em verde, tanto a retocolite ulcerativa e a doença em verde, e azul, a doença de Crohn, está aumentando ano a ano também. Isso é uma tendência também nos países subdesenvolvidos, como eu mostrei aqui agora, o México e Porto Rico. E no Brasil, que é o foco da nossa apresentação. Esse foi um trabalho, já teve um trabalho anterior, já havia tido um trabalho anterior da USP de Ribeirão Preto, já mostrando uma tendência a equilibrar a doença de Crohn com retocolite ulcerativa ao longo do tempo. Mas foi uma publicação, não era internacional, foi uma publicação nacional e não está aparecendo aqui nessa apresentação. Mas esse trabalho aqui foi o marco das apresentações das doenças inflamatórias no Brasil como um todo, que mostrou na região de Botucatu, que eles têm uma avaliação populacional muito segura, veio a tendência de ter doença de Crohn em 25%, retocolite 65%, e na fase inicial, colite não classificada em torno de 10%. Mas você vê aqui que a doença acomete pessoas jovens até 70, 80 anos de idade, o início das doenças. Qualquer faixa etária pode ter. Homem e mulher igualmente, não tem muita diferença entre homem igualmente. Aqui nessa apresentação, mas é São Paulo, 91% eram brancos. Mas São Paulo é diferente do resto do Brasil. De São Paulo para baixo tem mais brancos. E essa é uma grande
dúvida em relação se a incidência de doença inflamatória intestinal em pessoas não brancas, porque a maioria dos trabalhos mostravam em caucasianos, norte da Europa, Estados Unidos e Canadá. Mas e o Brasil, que é população miscigenada? Então foi esse trabalho que eu vou mostrar posteriormente lá no Piauí. Mas aqui em Botucatu a incidência está aumentando progressivamente ao longo de 25 anos de observação, e a retocolite ulcerativa é maior ainda do que a doença de Crohn, mas aumentando os dois progressivamente, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. E os autores concluíram isso, que a incidência das doenças inflamatórias na área do estudo foi baixa ainda, ou seja, tem menos de 5 novos casos por 100 mil habitantes, ou seja, isso indica uma baixa incidência, mas a tendência é aumentar, isso está igual na América Latina, um pouco mais abaixo do que na Europa e nos Estados Unidos. Mas foi detectado uma prevalência crescente das duas doenças nesse período de 20 anos de estudo de Botucatu. Isso foi a maior publicação do Dr. Carlos Roberto Vitória, foi quem capitaneou, mas tiveram outros autores também, como a doutora Lígia, que é da Crohn. Esse trabalho do Piauí foi o trabalho que nós fizemos lá para o nosso mestrado, doutorado lá na Unicamp, e a gente publicou nessa revista internacional. E a tendência foi essa da incidência, que a gente começou do início da doença, em 88, os primeiros pacientes que chegaram para nós com história de ter diagnosticado em 88, mas à medida que o tempo foi passando, foi aumentando gradativamente as doenças inflamatórias, a retocolite ulcerativa predomina, mas a tendência hoje também é ter mais doença de Crohn do que retocolite ulcerativa, apesar de a gente ter mais retocolite ulcerativa. Esse trabalho não foi publicado ainda no nosso hospital até 2016, mas é mais ou menos igual aqui, em amarelo, todas as doenças inflamatórias intestinais, com um número maior de pacientes, e a doença de Crohn e retocolite ulcerativa já se equilibrando, assim, indicando que realmente a tendência hoje como eu mostrei, no início é mais retocolite, mas depois, com o tempo, vai aparecendo mais paciente com doença de Crohn. E veja que interessante, esse trabalho aqui é do Chile, e é muito parecido o gráfico com o nosso gráfico apresentado lá, da doença inflamatória intestinal, também crescente no Chile, também de 1976 a 2014, com a predomínio de retocolite ulcerativa, mas crescendo também em doença de Crohn. Posteriormente, nós fizemos um trabalho em todo o Nordeste, em todas as capitais, do Maranhão até Salvador, envolvendo todas as capitais dos hospitais universitários, em que a gente tem a doença iniciando abaixo de 20 anos e até acima de 70 anos de idade. Claro que sempre acomete principalmente pessoas muito jovens, de 20 a 50 anos de idade, a grande maioria, tá? Então, a média foi de 40 anos, quase 40 anos de idade, feminino e masculino não teve muita diferença, mas olha que interessante, diferente de Botucatu. Nós já temos aqui a coparda nordestina de 50%, ou seja, a doença inflamatória intestinal não é restrita a caucasiano, pessoas de pele branca. Nós somos um país miscigenado, então vai acometer negros. Nós temos, pelo IBGE, 10% da população brasileira é negra, inclusive na Bahia, e a gente tem em torno de 9,4% de negros no Nordeste também. Ou seja, depende da sua população. Se a população for de branco, vai ter predomínio de branco. Se for de negro, vai ter de negro. Se for de índio, vai ter de índio. Ou seja, é onde vai ter pessoas, seja ela qual for a raça, vai ter doença inflamatória intestinal. Mas uma característica importante de todos os trabalhos é que a maioria reside em zona urbana mesmo. Então, a gente tem possivelmente relação direta a isso com a urbanização e com o desenvolvimento humano. E a tendência nessa frequência do Nordeste, foi de 75 a 2013, foi um aumento muito grande a partir dos últimos 20 anos. Ou seja, está aumentando de forma assim assustadora a quantidade de novos casos de pacientes com doença inflamatória em todo o Brasil, com esse retrato aqui nordestino aqui. E o mais interessante agora, então, o Gasparini, lá de Marília, mas ele publicou lá em Botucatu, o estudo dele foi em Botucatu, e ele fez um grande estudo no estado de São Paulo, estudando os pacientes que recebem medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Foram mais de 20 mil pacientes, de menos de 10 anos de idade até mais de 90 anos de idade. Aqui não é incidência, então assim, aqui é como se fosse uma prevalência, portanto, a gente não pode, por isso que esse gráfico ele tem pessoas acima de 60 anos de idade em grande quantidade, porque à medida que o doente está recebendo o medicamento, então aqui não é incidência, é a prevalência e a tendência é essa, mas olha aqui a quantidade de pessoas e é muito, muito parecido com colite ulcerativa com doença de Crohn. Mas a tendência é um aumento muito grande das doenças inflamatórias ao longo do tempo, sabe, nessa incidência, tanto na doença de retocolite ulcerativa como na doença de Crohn.
E hoje, no estado de São Paulo como um todo, o total da doença de Crohn é de 24 pacientes por 100 mil habitantes, 28 de colite ulcerativa e total de 52 pacientes por 100 mil habitantes, uma altíssima prevalência em relação ao restante dos países subdesenvolvidos. Ainda é considerado como prevalência média, mas a gente está mostrando que a gente saiu lá do segundo quartil para o terceiro quartil. Esse trabalho foi feito no Espírito Santo, a doutora Adalberta Lima Martins e a doutora Penha, que orientou esse trabalho, foi publicado no final do ano passado, também mostrando também que só os pacientes com retocolite ulcerativa e doença de Crohn, abaixo de 16 anos de idade, até acima de 16 anos de idade, até acima de 70 anos de idade. A prevalência ainda de colite ulcerativa em relação à doença de Crohn, o N é muito grande, mais de 1.000 pacientes, pessoas de todas as faixas etárias, mas predomínio de 17 a 40 anos de idade, e é mais ou menos igual, um pouco mais no caso aqui feminino, para os pacientes com colite ulcerativa e para a doença de Crohn, mas isso varia de publicação para publicação. E foram 24 pacientes por 100 mil habitantes, sem incidência de 5,3. Isso também já foi uma mudança muito grande, é muito mais que Botucatu, sabe, naquela primeira publicação de Botucatu, indicando realmente que os estados mais desenvolvidos, sudeste e sul do Brasil, possivelmente também, já vão ter uma incidência maior, 2,4 a 14,4, ou seja, de pequena a média incidência, e uma prevalência já de pequena a média prevalência também no estado do Espírito Santo. Essa foi a incidência de retocolite ulcerativa só em Salvador, foi apenas de retocolite ulcerativa, foi o Dr. Bruno Silva, e a maioria também é do sexo feminino, mas olha, pardos aqui 56%, brancos 16%, é equivalente à população do estado da Bahia como um todo, mas a predomínio da cidade urbana. E o interessante é o aumento crescente de retocolite ulcerativa também na cidade, no estado da Bahia como um todo. Ou seja, em todo lugar que a gente está estudando, está fazendo publicação, a gente está mostrando cada vez mais um aumento da incidência nos últimos 20 anos e a prevalência consequentemente. Então, estudando aqui, fazendo um resumo de todos esses estudos de Botucatu, lá do Piauí, do Espírito Santo e depois no estado de São Paulo como um todo, temos uma incidência crescente, uma prevalência crescente, ainda no Piauí, bem menos que o restante dos outros estados. É um estado mais pobre, consequentemente, tem realmente uma incidência e uma prevalência menores do que os estados do Sudeste, que daqui a pouco se equiparam aos países nórdicos da Europa, Estados Unidos e Canadá também. Mas olha aqui, doutora Patrícia, de fato, o atraso no diagnóstico é um grande problema. Nós temos uma peregrinação muito grande. Lá no Piauí ficou de menos de um mês a 633 meses para dar o diagnóstico, uma mediana de 12 meses, uma média de 20 meses em todo o Nordeste do Brasil, que foi todo o Nordeste essa apresentação. E em Salvador foi semelhante, 20 meses a média para o diagnóstico. Ou seja, o paciente peregrina bastante antes de chegar ao diagnóstico definitivo e depois para chegar a um centro de referência muito mais ainda. Então, alguns obstáculos que a gente tem aqui ainda, que você já falou, doutora Patrícia, são o sistema de informação são com base de dados muito inadequados. Para a gente fazer estudo é muito complicado no país, porque a gente não tem uma base de dados assim confiante nesse país. Dificuldade para acesso ao serviço de saúde especializado. Desde a unidade básica de saúde, a gente tem o desconhecimento das equipes de saúde, não é só os médicos, as equipes de saúde, para detectar uma diarreia crônica, um sangramento intestinal que não deve ser uma doença hemorroidária, mas deve ser um câncer em paciente idoso, ou uma retocolite em paciente jovem, ou doença de Crohn. Existe uma elevada prevalência de doenças infecciosas que são fatores confundidores, fatores de confusão, porque as doenças inflamatórias intestinais não têm um exame, uma característica clínica patognomônica, assim, bem real, que indica que seja só aquilo, e também não tem nenhum exame que seja específico para dar o diagnóstico de doença inflamatória. É um conjunto de manifestações clínicas, de exames laboratoriais e de exames de imagem, de exames radiológicos e endoscópicos, que a gente fecha o diagnóstico.
E a gente, então, confunde com doença celíaca, com tuberculose intestinal, com amebise, com shigellose, com doenças outras que fazem muita confusão. E realmente é muito difícil, tem que ter um treinamento muito grande das equipes para a gente fazer o diagnóstico. Existe uma escassez de ferramentas diagnósticas em certas regiões do país, como, por exemplo, a endoscopia, foi citada aqui por várias pessoas nesse vídeo, a dificuldade para fazer uma colonoscopia, então fazer uma ressonância magnética com a enterografia, por exemplo, são poucos centros que a gente encontra. No Piauí, a gente tem essa sorte, a gente tem os planos universitários, a gente não tem fila para colonoscopia, não tem fila para ressonância magnética, a gente faz tudo isso lá dentro do hospital universitário, tudo público, tudo pelo SUS. Mas, assim, foi uma luta muito grande para a gente conseguir isso. Eu, como superintendente do hospital universitário, a gente teve uma luta maior ainda, porque eu tinha essa responsabilidade com os pacientes, e depois, quando me tornei um superintendente, há 6 anos atrás, eu tive um compromisso também firme de manter essas unidades funcionando. Biomarcadores, a gente não tem dificuldade também, por exemplo, a calprotectina fecal. Há pouca familiaridade dos inflamatórios por parte das equipes de saúde, principalmente nas unidades básicas de saúde. Assim, treinar cirurgião geral, ginecologista, clínico geral, pediatra, sobre o que são doenças inflamatórias intestinais, que esses pacientes eles se reportam primeiro a esses médicos, depois é que eles vão para um centro especializado. Então, esses médicos precisam entender o que são as doenças inflamatórias intestinais e indicar. E poucas publicações em periódicos internacionais de impacto que a gente possa realmente trazer para cá e mostrar essas publicações gerais. Nossos desafios são, então, difundir o conhecimento de inflamatório em população geral, profissionais de saúde, ampliar a disponibilidade de exames para o diagnóstico em todo o país, em todas as redes, desde a unidade básica de saúde, reduzir o tempo para o correto diagnóstico, realizar estudos epidemiológicos em larga escala regionalmente, como lá no Nordeste fizemos, ou um grande estudo nacional, um desafio do GDIB para isso, e estimular publicações em periódicos internacionais também, para que a gente possa ser visto em todo o país. Então, a gente pode concluir que as doenças inflamatórias são mais prevalentes e incidentes em países envolvidos, mas está crescendo cada vez mais na América Latina e, notadamente, no Brasil, em todas as regiões. Em algumas regiões, a incidência já é considerada alta, como, por exemplo, mostrei aqui em São Paulo e em Botucatu, em São Paulo como um todo, em Botucatu especial e no Espírito Santo. A prevalência de aumentar ano a ano. A relação entre reto ulcerativa varia, mas assim, já está tendendo a ter um equilíbrio entre doenças de Crohn e retocolite nos estados mais ricos, como o estado de São Paulo. Queria agradecer, queria dizer para vocês que o GDIB está disponível para os profissionais de saúde como um todo. Você pode fazer a inscrição no contato gdib.org.br, que tem meu e-mail da universidade, podem mandar qualquer mensagem para mim, estou à disposição. E queria mostrar que esse FOPAD aqui foi fantástico. Ontem à noite no jantar, já tivemos o encontro do pessoal do Piauí aqui, mas todo mundo lá já estava presente no jantar, e o pessoal do GDIB aqui, a gente estava no jantar, todo mundo junto, e estamos todos hoje de roxo aqui, nessa grande festa, para que a gente possa ver esses desafios, esses obstáculos, vencer esses obstáculos como um todo, e a gente possa melhorar cada vez mais o entendimento e esse sofrimento como o marciano e outros tantos marcianos da vida que a gente possa melhorar a sua qualidade de vida e seu estado de saúde. Muito obrigado. Eu gostaria de comunicar para vocês que vários políticos foram convidados e, como eles estão nos gabinetes aqui em cima, eles vão circular durante o dia aqui. Mas eu tenho o enorme prazer de apresentar para vocês a pessoa que mais nos ajudou, que nos conseguiu esse espaço para a gente estar todo mundo reunido com a nossa única voz. Eu gostaria de convidar o deputado federal Roberto Lucena, nosso grande apoiador, que nos deu a honra. Muito obrigado. A gente precisa muito de vocês. Muito obrigado. Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu quero tomar a liberdade de cumprimentá-los em nome da doutora Marta, presidente da BCD. E eu fiz questão de passar aqui agora, gostaria de ter estado com vocês desde o início, mas quarta-feira é o dia em que todas as coisas acontecem ao mesmo tempo aqui no Congresso Nacional. Eu sou membro da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, que é a comissão que cuida da saúde, e nós estamos agora recebendo o ministro da Saúde daqui a alguns minutos lá.
por isso eu não vou poder permanecer aqui durante o dia. Talvez eu ainda, com a ajuda da Larissa, ainda passe por aqui por alguns instantes com vocês, mas eu fiz questão de vir, de cumprimentá-los, de dar as boas-vindas a vocês que vêm de todo o Brasil. Eu já vi algumas pessoas de São Paulo aqui, então, em nome dos meus amigos de São Paulo, eu quero cumprimentar a todos vocês. Sejam bem-vindos, tenham um bom congresso, parabéns pelo comprometimento com a causa e contem comigo enquanto procurador da Câmara Federal e enquanto membro da Comissão de Seguridade Social e Família. Nosso gabinete e mandato estão à disposição de todos. Parabéns, tenham um bom dia, que Deus nos abençoe ao Brasil. Obrigado.